Olá, bem-vindo a mais um podcast Defensores. Tema de hoje: o cristianismo é uma religião copiada das religiões de mistério? Há muitos artigos e vídeos na internet afirmando que Jesus e toda a sua vida nada mais é do que um plágio do paganismo. Talvez você conheça alguns desses livros, como por exemplo O Código da Vinci de Dan Brown, e vídeos como Zeitgeist. Eles popularizaram essa ideia na internet e hoje há muitos adeptos da ideia de que Jesus nada mais é do que uma cópia do paganismo, e assim também o cristianismo. É alegado por essas pessoas que a vida, morte e ressurreição de Cristo foram copiadas das antigas religiões de mistério do Oriente. Mas será que isso é verdade? Será que estamos seguindo um mito plagiado? Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, vamos identificar aqui o que seria uma religião de mistério. Uma religião de mistério é uma forma de religião com arcanos ou um corpo de conhecimento secreto. Tá? Nela há um conjunto central de crenças e práticas de natureza religiosa que são reveladas apenas aos seus iniciados. Tá? Os segredos dessas religiões não estão no domínio público. É apenas aquelas pessoas que fazem parte dessas religiões que podem adquirir esses segredos. Isso é o conceito de religião de mistério. Nós temos alguns tipos de religiões de mistério, por exemplo, o próprio gnosticismo, o culto dionisíacos, os mistérios de Eleusis, o mitraísmo, os cultos a Ísis, o orfismo e muito mais. No decorrer da história, há várias divindades pagãs, tais como Adonis, Mitras, Osíris, Uates, que antecederam o Jesus histórico e, incrivelmente, têm notáveis semelhanças com os relatos dos evangelhos. Há histórias que falam de deuses ou semideuses nascendo de virgens, há profetas com 12 seguidores, assim como mostra o evangelho em relação a Jesus, há ensinamentos sendo passados em parábolas, há milagres sendo feitos e, pasme, até mesmo relatos de ressurreições. E aí nós perguntamos, será que o cristianismo poderia ter tomado emprestado os relatos de milagres do nascimento virginal e até da ressurreição dessas histórias pagãs? Eu vou te dar aqui 3 motivos, então, do porquê isso não pode ser verdade. Eu sei que muitas pessoas, principalmente os jovens, estão sendo levados por essas ideias advindas da internet. Mas será que essas ideias elas passam no crivo dos estudos históricos a respeito do Jesus histórico que nós temos hoje dentro da academia? Eu acredito que não. Eu quero te dar 3 motivos do porquê isso não é verdade. Primeiro motivo: o cristianismo tem raízes judaicas e não raízes pagãs. Os judeus do primeiro século, como Paulo e Jesus, detestavam o sincretismo, tá? Ou seja, aquela mistura entre religiões. Tanto Paulo quanto Jesus faziam parte de um chamado judaísmo ortodoxo. Por exemplo, Paulo se apegou firmemente às suas crenças ortodoxas no único Deus verdadeiro. E eu acredito que ele não estaria disposto a comprometê-las por uma pitada de mitologia pagã. Tá? Quando nós observamos as doutrinas cristãs, a história do cristianismo no Novo Testamento, nos Evangelhos e no livro de Atos e depois nas Epístolas, nós vamos procurar sua gênese não nas religiões de mistério, mas devemos procurá-la no Antigo Testamento. Por exemplo, não é incomum nós vermos no Antigo Testamento relatos de milagres, relatos de ressurreições, parábolas, a menção de uma virgem também dando à luz, como por exemplo em Isaías capítulo 7, versículo 14. Ao contrário das religiões de mistério, a religião de Paulo estava fundamentada em eventos que realmente aconteceram na história. E estava fundamentada também toda a sua filosofia, sua doutrina, nas práticas e crenças do Antigo Testamento. Por outro lado, o misticismo desses cultos de mistério eram essencialmente não históricos. Seus mitos eram dramas ou figuras do que o iniciado experimentou, ou seja, eram experiências dos iniciados, não eventos reais históricos, como por exemplo, Paulo considerou a morte e a ressurreição de Cristo. A afirmação cristã de que a morte e a ressurreição de Cristo aconteceram com uma pessoa histórica em um determinado momento histórico
não tem paralelo em nenhuma religião pagã. O cristianismo era excessivamente exclusivista. Por outro lado, os cultos dessas religiões pagãs, ao contrário, eram totalmente ecumênicos. Um homem poderia ser, por exemplo, iniciado num desses cultos de mistérios, por exemplo, Ísis ou Mitras, sem precisar abrir mão de suas crenças anteriores. Mas olha a grande diferença para com uma pessoa que quisesse ser recebido na igreja cristã. De acordo com a pregação de Paulo, essa pessoa deveria abandonar primeiro todos os supostos deuses ou salvadores para fazer parte do cristianismo. Em meio ao sincretismo então predominante no mundo greco-romano, a religião de Paulo e a religião de Israel permanecem absolutamente únicas. Esse exclusivismo cristão deve ser um ponto de partida para toda reflexão sobre possíveis relações entre o cristianismo e seus concorrentes pagãos. O segundo motivo, então, que eu vou te dar do porquê o cristianismo e paganismo não pode ter dependências entre eles é que as diferenças entre o cristianismo e as religiões de mistério são maiores que as suas semelhanças. O que as pessoas fazem, essas pessoas que propagam que o cristianismo foi copiado do paganismo, elas maximizam as semelhanças e minimizam as suas diferenças, sendo que as diferenças são muito maiores do que as suas semelhanças. Por exemplo, pegue a história de Cibele e Átis, numa suposta ressurreição de Átis por Cibele. Quando você coloca a sua lupa sobre essa história, você verifica que ela, de fato, não está falando de uma ressurreição de verdade. Tá? Os supostos paralelos, por exemplo, sobre o nascimento virginal, nessas histórias pagãs, eram realmente histórias de deuses que engravidavam mulheres, portanto não eram virgens por definição nenhuma. Então o que eles fazem? Eles tentam fazer uma aproximação indevida entre um suposto nascimento virginal ou uma ressurreição, sendo que não há nem nascimento virginal e nem ressurreição. Por exemplo, Hércules é um bom exemplo disso. Hércules é filho de Zeus, um deus do Olimpo, ou o supremo deus do Olimpo, com uma mortal. Então, Zeus teve relações com uma mortal. Então, isso não tem nenhuma definição de nascimento virginal, como entende o Novo Testamento. Aqueles como Osíris, por exemplo, não tem nenhum paralelo com a ressurreição nesta terra. Quando a gente foca a história de Osíris, a gente percebe que ele não ressuscitou, entendendo uma ressurreição, como assim define o Novo Testamento. Mas ele se tornou o Deus ou Senhor do submundo. Enquanto Jesus, ele aparece para mais de 500 pessoas, anda com elas, come até peixe com elas. E além disso, os chamados ciclos de morte, renascimento e morte que há no paganismo é bem diferente do conceito de ressurreição que o cristianismo apresenta. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra quando você aproxima e observa de perto essas tais ressurreições ou esses tais nascimentos virginais que supostamente haveriam nessas religiões de mistério. E o terceiro e último motivo que eu te darei do porquê esses paralelos e semelhanças não provam nada é que não há nenhuma razão convincente nessas histórias para pensarmos que os primeiros cristãos inventaram, se eles inventaram assim o cristianismo, a partir de conceitos e doutrinas advindas das religiões de mistérios. Essa falácia ela é cometida sempre que alguém raciocina que só porque duas coisas existem lado a lado, uma delas deve ter causado a outra. Como todos sabemos, a mera coincidência não prova uma conexão causal de modo algum, assim como a similaridade também não prova dependência alguma. Quase todas as nossas fontes que nós temos de informações sobre as religiões de mistérios pagãs que supostamente tenham influenciado o cristianismo são de datação tardia. Frequentemente a gente encontra nesses escritores que querem fazer esse paralelo entre cristianismo e religiões de mistério, citando documentos de doutrinas pagãs escritos 300 anos depois da morte de Cristo. E pasme, eles tentam forçar a ideia de uma suposta influência em Paulo
a partir deste anacronismo desleal, né? Como que Paulo poderia estar copiando uma doutrina pagã, sendo que essa doutrina só veio a aparecer na história 300 anos depois da morte de Paulo? Isso não é só deslealdade intelectual, como é uma monstruosidade, mas tem enganado muitas pessoas. Então nós devemos rejeitar a suposição de que apenas porque um culto tinha uma certa crença ou prática lá no 3º ou 4º século depois de Cristo, que ela deve ter a mesma crença ou prática no 1º século. A verdade, meu amigo, é que Jesus Cristo continua sendo o único. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único no cristianismo. E o cristianismo, ele é totalmente exclusivista. Ele não é mais um caminho até Deus, tá? Ele é o caminho através de nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, eu quero deixar com você a indicação de um livro excelente chamado Ele Andou Entre Nós, Evidências do Jesus Histórico, dos autores Josh McDowell e Bill Wilson, da editora Candeia. No capítulo 2, ele vai tratar justamente disso que nós estamos falando aqui, dessa suposta e alegada dependência do cristianismo para com religiões pagãs de mistério. Se você gostou deste podcast, eu quero indicar algo melhor para você, tá? Faça parte da nossa lista no Instagram. Lá você receberá totalmente gratuito PDFs de livros, artigos devocionais e apologéticos, podcasts como esses e vídeos. Eu vou deixar na descrição desse podcast o nosso link, onde você pode entrar e fazer parte dessa lista. Tudo bem? Fique com Deus e até o próximo tema no nosso podcast Defensores.